Meu nome é Maria Eliane de Mesquita, fui professora do Departamento de Química durante 26 anos. Nesse intervalo, eu saí para fazer o curso de doutorado, de pós-doutorado. Com relação à motivação que me levou a fazer Química, eu acho que foi mera identidade mesmo, eu me identifiquei com o curso. Apesar de eu ter um irmão, eu tinha, né, que ele já faleceu, que era engenheiro químico. Então, mas de certa forma, ele contribuiu. Ele era engenheiro químico e eu sonhava em trabalhar, na realidade, em indústria. Eu sempre tive uma paixão por indústria. É tanto que minha formação é química industrial. Apesar de ter passado por engenharia química, mas eu me formei em química industrial. Passei pela indústria, fui química de uma indústria aqui no Ceará, mas realmente não me identifiquei, me decepcionei com a indústria e voltei para a universidade. Foi aí que eu fui fazer o mestrado. Eu me formei aqui, minha formação toda é aqui do Nordeste. Eu me formei aqui no curso de Química Industrial em 1982, certo? Aqui na Federal do Ceará. Fiz mestrado nesse meio termo, de 82. Entrei fiz concurso aí no Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe em 89, assumi em 90. Nesse meio termo, eu fui professora do Estado, aqui do Ceará, durante 3 anos. Aí entrei, fui química de projeto na Universidade Federal do Ceará, química de bateria de lítio, fui aluna de iniciação científica. Fui aluna de iniciação científica, na realidade, andei por todas as áreas. Eu fui aluna de iniciação, eu tenho um leque imenso, porque eu fui aluna de iniciação de fisicoquímica, na parte de eletroquímica, fui aluna de iniciação científica na parte de analítica, química analítica. Eu preparava as aulas todas de analítica, de fisicoquímica, e depois eu passei para a inorgânica, quando eu fui química num projeto de bateria de lítio, eu já graduada. Aí eu fui química, passei 1 ano como química de um projeto, foi aí que eu fui convidada a fazer mestrado em química inorgânica, do grupo de pesquisa. Na época, oi, pois não? Na época, quem me convidou para fazer parte do grupo, que conheceu o meu trabalho, o meu empenho, que era uma luta, porque eu saía da universidade correndo para dar aula no Estado, então era uma correria muito grande, e ele reconheceu meu esforço, que hoje, infelizmente, ele não está mais entre nós, a qual eu devo muito a minha formação a ele, é o professor Ícaro de Souza Moreira, que era pesquisador aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu fui orientada pelo professor Augusto Coelho, Leite Coelho, e orientada pelo professor Ícaro de Souza Moreira. Mas o professor Ícaro era mais meu orientador do que o próprio Augusto, a qual eu devo muito da minha formação a eles. Foi aí que surgiu uma vaga na Federal de Sergipe e eu fui lá, fui fazer o concurso. Na realidade, na época, eu não conhecia ninguém. Fui, Péricles já estava aí, também agradeço muito a hospitalidade de Péricles, o apoio. Me apoiaram muito, ele e Beth, me apoiaram muito, eu fiz o concurso e felizmente passei. E na época eu já estava tudo pronto para eu ser professora visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, mas como eu ia lá, era só um temporário, eu ia só como visitante, aí eu optei para ir para Sergipe. Meu irmão era meu ídolo, eu me espelhava muito nele, eu admirava muito a competência, a capacidade dele, sair daqui do Ceará para tentar a vida em São Paulo tão difícil, e ele trabalhava de dia, estudava de noite, e conseguiu terminar o curso de engenharia, montou uma firma para ele, ele era autônomo, ele trabalhava com
eletrodeposição de materiais, exatamente na área que me fascinava, que era a parte de eletroquímica. Ele trabalha, como ele trabalhou em metalúrgica, ele montou uma metalúrgica para ele, mas infelizmente não passou muito tempo, porque ele faleceu. Quando eu cheguei aí, não tinha praticamente nada, os laboratórios não tinha, só tinha laboratório de ensino. Laboratório de pesquisa, a gente nem ouvia nem falar. Só ensino mesmo, só ensino e pronto. Ensino, pesquisa não, só ensino e extensão. Nada de pesquisa, não tinha pesquisa na época. Eu pegava, só passava o dia na universidade, só preparando, tentando me adaptar, porque eu estava morando aí sozinha, numa cidade nova. E, enfim, foi uma experiência muito boa e me fez crescer muito, porque eu até então nunca tinha saído de casa. E foi muito bom, porque eu aprendi muito, aprendi com os alunos, apesar de eu já ser professora de Estado, mas quando eu passei para a universidade, era um outro nível, era uma outra realidade. A questão da pesquisa, não sei se eu já posso me adiantar, a questão da a pesquisa, ela na realidade só veio surgir, que eu lembro, quando começaram a vir novos professores, com sangue novo, com novas ideias, foram eles que deram um impulso na parte de pesquisa, montagem de novos laboratórios, como o professor Sandro, professor Eunice, professor Reinaldo, todo mundo com muita vontade de trabalhar, foram eles que... Não, eu estou citando eles, mas tiveram os outros também, professora Luciane, desculpa se eu esqueci de algum, professor Ricardo Freire, o professor Ricardo Freire já foi muito depois, já é professor novo, mas professores mais antigos, professora Lede Jane, muito, senão uma profissional muito competente, que deu uma contribuição muito grande ao departamento de Química. Quando eu comecei aí, houve uma evolução muito grande em termos de nível, de aprendizado, de interesse dos alunos, de evoluir, de aprender mais uma identidade maior com a química, que eu acho que depende muito de como você chega até eles, né? O profissional, o professor em si, ele tem uma contribuição muito grande em estimular o aluno a gostar mais da área, porque a química, o pessoal tem uma visão muito, muito errada da química, que a química só que a química é difícil, que não leva ninguém para frente, não sei o quê. Eu tenho só abrindo parênteses, com relação a um aluno meu, inclusive um aluno de iniciação científica. Ele olhava a química como se fosse uma forma de ele ganhar, não sei se ganhar dinheiro ou tal. Ele dizia que a química não levava ninguém para frente, que ele não ia nunca se firmar com a química. Aí, tanto que ele deixou a química depois, ele foi aluno de iniciação, terminou e deixou a química para fazer contabilidade, porque a mãe dele era contadora. Só que depois, ele fez um concurso na Embrapa. Aí passou a atuar como químico. Aí depois eu passei na cara dele. Tá, e você não disse que química não levava a nada? A química tem uma visão muito... O pessoal tem uma visão muito errada da química. Eu acho que o acontecimento histórico é exatamente a evolução dos próprios alunos, o destaque desses alunos, não só os de hoje, também os da minha época, que já se destacavam não só nacionalmente na pesquisa, recebendo inclusive vários prêmios, fazendo uma divulgação muito boa do nosso departamento, da própria universidade, tanto a nível nacional como internacional, no caso da professora Luciane. Então, é uma evolução muito boa e eu acho isso muito positivo. Eu acho que tem crescido mais ainda, porque os alunos têm se identificado mais ainda com a química, tem havido um estímulo muito grande. Porque se não houver estímulo, não há crescimento. A minha atuação. Bem, eu procurei dar tudo de mim.
Eu realmente procurei me empenhei o que eu pude fazer, o que eu pude contribuir com o departamento, eu contribuí, tanto na parte de pesquisa, como na parte de ensino, eu dei o máximo de mim. Isso eu saí daí com a sensação de dever cumprido. Fui pesquisadora do CNPq durante 9 anos. Então, isso já foi muito bom para mim, para a minha ascensão profissional, para o departamento, para a divulgação do próprio departamento, ter mais um professor, que eu acho que eu e a Eunice fomos os primeiros a entrar na parte de professor pesquisador do CNPq. Isso, para mim, foi muito bom para mim. Eu acho que não tem preço, não tem preço isso. E é isso. Eu saí daí realmente com a sensação de dever cumprido, não tenho, acho que não deixei nada, deixei um laboratório montado, os meus sucessores, contribuí para os meus sucessores a dar continuidade às linhas de pesquisa que eu deixei montada, e assim foi. Eu comecei trabalhando com a parte de síntese. Como no mestrado eu trabalhei com síntese de compostos de metais de transição, tá? De transição. Depois, no doutorado, eu já passei para a síntese de complexos de lantanídeos. Quando eu voltei, aí eu montei um grupo de pesquisa da parte de síntese de complexos. No doutorado também interagi com um grupo de química teórica. Aí eu já entrei com a parte de síntese, a parte experimental e a parte teórica. A parte teórica é com a contribuição do professor Ricardo Freire, professor Nivan, pessoal lá de Recife, que eu devo muito as colaborações que eles deram, professor Severino Noves Júnior, na parte experimental, o grupo de Química Teórica lá de Recife. E depois, quando eu saí para fazer o pós-doutorado em Portugal, eu já implantei uma outra área, que já foi... antes do pós-doutorado, eu já interagia também com o pessoal da Química Ambiental. E depois impulsionou com o pós-doutorado, houve um avanço, porque eu já implantei outro grupo, que foi a parte de síntese de materiais. Aí já passei para a parte de complementação da parte de complexo, incorporados a matrizes ambientais. Matrizes ambientais com aplicação. Aí interagi com o pessoal do grupo de farmácia, na parte de liberação controlada de fármacos, professor Adriano Antunes. Tá? Então, é isso. A química ela tem uma amplitude muito grande, porque a química ela interage com praticamente todos os grupos, na área médica, na área farmacêutica, na área tecnológica. Então, o futuro é o que não falta para a química. A mensagem que eu tenho a dizer é que, para mim, foi muito bom, eu agradeço muito a colaboração, a amizade de todo mundo. Sair daí sem ressentimento de ninguém, eu gosto de todo mundo, sem distinção. Eu acho que todo mundo, como a gente vive muito mais no trabalho do que em casa, a gente terá que ter os colegas como uma família. Então, é assim que eu via uma família grande. E eu acho que eu só tenho a agradecer pela amizade e pela colaboração de todos os colegas. Com relação aos alunos de graduação e pós-graduação, os de hoje, o que eu teria a dizer para eles é que eles lutem pelos objetivos, porque a química, como eu falei, a química é a área de futuro. Então, com a química, eles têm que aprender a amar a química, porque com a química, mesmo eles sendo da área de inorgânica, ou físico-química, ou orgânica, não há distinção. É a área de futuro. Independente de para onde eles forem, eles vão ter sucesso que eles desejarem, o que eles batalharem para isso. Basta eles quererem e lutarem para isso.